Ele diz, vem como é que você está, e eu mudo, eu te ajudo a mudar. Então, primeira coisa, não tem como a gente ter Filadélfia na igreja se a gente não desenvolver essa aceitação. Aceitar a diferença um dos outros. Aceitar as diferenças não significa que a gente aceita os erros, nem os pecados, não é isso. Aceitar pecado é outra coisa. Aí é negociar com o pecado, é negociar com Satanás, negociar com o mundo. Não. Aceitação de pecado é se comprometer, não é isso que eu estou falando. É aceitar as pessoas como elas são, as fraquezas, as diferenças. Então, se a gente olhar aqui de cima, todos nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes, comemos a comida diferente. Baseado da onde você nasceu, como você foi criado, você tem um gosto diferente. Por exemplo, muitos da nossa igreja são goianos, e goiano tem uma forma de comer diferente. Ama pamonha, gosta de piqui, gosta de galinhada, gosta disso tudo. O carioca, quando está com muita vontade de comer a comida da terra, come arroz, feijão, batata frita e bife. Só isso. Para nós está bom. Uma vez ou outra uma feijoada, para você talvez não é nada, mas é o jeito que cada um foi criado. Talvez o outro goste de massas. Mas a gente começa a aceitar a pessoa e não fazer pouco da pessoa, só porque é diferente. Tipo de música, por exemplo. O goiano gosta de sertanejo. Eu não gosto de sertanejo, irmão. Eu acho feio. O único sertanejo que eu gosto é quando o Willy Laveran canta. Só. Mas eu não gosto. Agora, eu sou carioca. E o carioca, ele gosta de outras coisas. Então, eu gosto de música cristã, mas, por exemplo, eu gosto de Chico Buarque. Eu vou falar uma coisa que o pessoal fica escandalizado. Eu gosto de um sambinha. Eu sou carioca. Então, eu emprestei meu carro para o Ângelo ontem, e ele ficou escandalizado, porque ele encontrou dentro do meu carro, ele encontrou um CD de Zeca Pagodinho e outro CD de Chico Buarque. Ficou escandalizado, porque é imaturo. Deixa eu explicar para você. Minha esposa é portuguesa, ela não gosta de sambinha. Ela ainda gosta um pouquinho de bossa nova, mas sambinha ela não gosta, ela acha feio. E, na verdade, para você apreciar o sambinha, você tem que entender. Então, por exemplo, eu fui criado na igreja, então, talvez a conotação de Zeca Pagodinho, de essas coisas para você de pagode é outra. A minha é de um menino criado dentro da igreja, ok? Mas quando ele canta a respeito da favela do Rio de Janeiro, quando ele fala a respeito da pobreza, quando ele fala a respeito de alguns bairros do Rio de Janeiro, que tem a ver com a maneira que eu fui criado, aquilo mexe dentro de mim. Eu lembro, eu gosto. Então, minha esposa não gosta, eu não posso ouvir em casa. Eu não posso ouvir na igreja. Então, só tem um lugar que eu ouço essas músicas, dentro do meu carro. Então, às vezes eu estou dentro do meu carro, às vezes eu louvo a Deus, eu ouço 107.3, mas às vezes me dá uma vontade de ouvir aquele pagodinho. Sério? Você não sabia disso de mim, isso é um segredo que eu estou revelando para você. Então eu vou lá no carro. É o carioca dentro de mim. É o carioca. Naquele momento eu falo pastel, eu falo shh. É o carioca dentro de mim. Você tem que me aceitar como eu sou. A gente às vezes vê um americano, eu estou trabalhando com o pastor Tade, totalmente diferente. Totalmente diferente. Às vezes o pessoal do staff fala assim, ele não gosta do nosso café, não? A gente oferece pão de queijo, ele não quer? Não é isso, ele é diferente porque ele tem uma cultura diferente. E no staff é engraçado, todo mundo falando português, só ele lá, e a gente tentando fazer todo mundo se entender bem. Eu acho isso uma beleza, essa maneira da gente poder aceitar um ao outro, sem criticar. Americano é assim porque eles são assim, e você é assim porque você é assim. Essa aceitação das diferenças, aceitar as culturas diferentes. É a única forma que a gente vai ter brotherly love aqui, que a gente vai ter Filadélfia, que a gente vai ter esse amor fraternal, é se a gente começar a aceitar um ao outro como a gente é. Segunda coisa importante tem a ver com perdão. E a gente podia gastar muito tempo falando sobre perdão, e eu não tenho tempo para isso. Mas, gente, a base de todo relacionamento, preste atenção, é através do perdão. Eu e Tereza estamos casados há 28 anos. Não tem como a gente estar casado esse tempo todo se a gente não aprender a dizer I'm sorry. Me perdoe. Eu errei. Se você for cabeçudo e não abrir a mão e liberar perdão, você não vai ter casamento.
Porque geralmente as mulheres erram muito. Saiu. E nós homens também erramos muito. Tá vendo? As mulheres nem disseram amém porque elas sabem que a primeira foi mais forte, né? Mas a gente tem que chegar para nossa esposa e falar, olha, me desculpa, minha esposa. E às vezes até mesmo quando a gente acha que ela está certa, ou que ela está errada, ou que eu estou certo, está errado, a base do amor é perdão. Sem perdão, você não pode ter amor fraternal. E eu tenho certeza que se você ficar na igreja por muito tempo, você vai saber que eu vou te machucar. Às vezes eu vou falar uma palavra, às vezes eu vou fazer alguma coisa, mas você tem que me perdoar. E eu tenho que te perdoar. Se a gente vai ter amor fraternal, nós temos que desenvolver uma cultura de perdão. Por quê? Qual é a base? Jesus. Jesus te perdoou de todos os teus pecados? Perdoou. Quem é você para não perdoar o teu irmão? Ou perdoar a tua irmã? Ah, pastor, mas se ele não pedir perdão, não interessa, eu vou liberar em nome de Jesus. Eu não vou ficar preso para que eu possa desenvolver amor fraternal. E terceiro, muito importante, esse é um aspecto importantíssimo, é lealdade. Essa lealdade é fundamental para que haja amor fraternal. Lealdade é fidelidade, lealdade é unidade. Voltando à figura do casamento. Todo casal tem que ser leal um ao outro. Você não pode permitir, e nós que somos casados, nós temos que trabalhar muito isso, não permitir que alguém entre no meio da nossa unidade para destruir. Então, por exemplo, é importantíssimo que todas as pessoas entendam que no relacionamento dois numa só carne, aceitar um é aceitar o outro. Não tem como aceitar um sem aceitar o outro. Então, alguém não pode chegar assim, olha, eu quero ser uma pessoa, eu quero ter amor fraternal pela irmã Tereza, mas não quero ter pelo irmão Fernando. Não tem como. É um pacote. Quer Tereza, tem que ter Fernando. Quer Fernando, tem que ter Tereza. Vem os dois juntos. Então, às vezes as pessoas são muito legais comigo, são muito boas para mim, mas quer ser indiferente com a minha esposa. Não funciona isso. Ou quer ser muito boa para ela e indiferente comigo. Não funciona. Se você quer um, você tem que ter o outro. A mesma coisa com todo casal aqui. Você não tem, não sei se nem está aqui, mas você não pode ter Samira sem o teu Ramos. Ramos e Samira andam junto. Ah, eu gosto da Samira, mas não gosto do Ramos. Não tem jeito. Quer Ramos, tem que ter Samira. Quer Samira, tem que ter Ramos. Vem os dois juntos. Quer Laércio, tem que ter Jane. É junto. Quantos entenderam o que eu estou falando? Essa lealdade é importante. Com os nossos filhos. Nossos filhos erram, a gente corrige. Mas é a gente que corrige. E depois que a gente corrige, a gente protege. A gente tem lealdade para os nossos filhos. É meu filho. É minha filha. E isso faz a diferença de tudo. Quando você tem essa lealdade para os seus filhos. Bom, vamos voltar para a igreja. Isso é importantíssimo, irmãos. Essa lealdade no corpo de Cristo, é entender, peraí, nós temos amor fraternal. E nós temos que estar unidos. Nós não podemos permitir que alguém fale do meu irmão. Se ele estiver errado, vamos tentar corrigi-lo, mas não vamos deixar que ninguém fale dele. Nem eu vou falar dele. E vamos ter lealdade com a nossa igreja. Hoje nós vamos despedir do Lander e da Yara daqui a pouco. E o Lander me pediu para falar uma palavra na sexta-feira. Ele disse, pastor, eu queria falar sobre isso na última coisa que eu quero falar, que Deus mandou eu falar. Posso falar, e tem tudo a ver com lealdade. A gente vai deixar para depois, porque não tem nada a ver com as pessoas que estão assistindo através da internet. É para o corpo de Cristo. Então é para nós, depois que a internet sair, ele vai falar e a gente vai despedir deles. Mas tem a ver com a lealdade do corpo de Cristo. A gente tem que ser leal. A gente tem que ser leal à nossa igreja, leal à visão que Deus tem nos dado na igreja. Então, isso é brotherly love, isso é amor fraternal.